Olá! Nós vamos falar hoje sobre família versus divisão. Falar sobre família é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo ele é transformador. Por quê? Porque a família é a base de tudo. É nela que se desenvolve, as coisas da vida. É nela que temos oportunidade de ter aprendizados que são únicos. É na família, inclusive, que as emoções mais profundas se manifestam. É na família que nós temos oportunidade de nos conhecermos, nos construirmos. Hoje, felizmente ou infelizmente, talvez necessário, a nossa sociedade passa por um momento onde a divisão acaba sendo mais forte hoje. Tem toda uma sistemática que eu não pretendo aprofundar muito hoje em relação ao que é esse conceito, onde as famílias elas se encontram de formas desunidas, onde há muita separação, traição, dominação, filhos com revolta dos pais. Então, assim, um caos instalado. Mas o grande porém, a grande verdade, vocês já ouviram falar naquela história de ser para ter? Muitas vezes as pessoas formam família e ao invés de fazer da família uma unidade, ou seja, ser família, ela forma a união, que é ter uma família, É assinar um papel onde duas pessoas se unem completamente diferentes e precisam conviver no dia a dia para construir uma vida juntos. E essa construção, na verdade, será uma construção para se alinhar nessa unidade em torno desse propósito que é construir a vida de cada um. Então, quando não se tem uma visão clara disso, acontecem muitas coisas, porque, por exemplo, como as pessoas elas não se conhecem, ou seja, não tem o autoconhecimento, onde o ser humano está aqui na vida para se transformar e ir se moldando a cada momento, quando se depara com essa construção na família, onde eles estão somente unidos, não estão em unidade, acaba que, por falta de desconhecimento, não há permissão para construir. E aí é assim que começam os problemas. Por quê? Porque eu preciso ser melhor do que o outro, Porque eu acabo agindo na dominação, Onde os papéis na família são confundidos. Então, a pessoa que mora comigo vira uma inimiga, onde eu estou disputando um espaço que a gente ainda não sabe até agora que espaço é esse. E fora isso, como cada um de nós seres humanos não nos conhecemos, nós temos coisas para melhorar em atitudes, em situações que não foram bem resolvidas na nossa infância. Lidar com frustração, lidar com as diferenças. Então acaba muito facilmente resolvendo um problema, separando, resolvendo um problema que não é uma solução, gente? Muitas vezes, Traindo. E tudo isso é falta de entendimento de quem nós somos, Então, assim, quando a gente começa a perceber a forma de lidar com os filhos,
os filhos também estão em construção e vice-versa. Então, quando a gente começa a entender que é tudo falta de conhecimento, principalmente de si mesmo, e não entender o significado do que é uma família, nós vivemos muito na divisão. E como o imediatismo está imperando na nossa sociedade, eu tenho um problema, eu tenho uma situação para resolver familiar, não sei como lidar, não procuro ajuda, não procuro informação, eu quero ter razão o tempo inteiro, e aí os problemas chegam com tudo. Então, qual é o convite hoje? Que nós tenhamos a oportunidade de repensar a nossa vida e entender realmente qual é o significado de estar e de ser uma família, e não somente construir, né, uma casa, né, juntar, assinar um papel como um contrato de união, que isso não vai levar a gente para lugar nenhum, um contrato, um papel, né, mas sim uma unidade, onde eu estou me construindo e a pessoa que está do meu lado também está construindo. E os dois têm que ter essa mentalidade de construção. Quando os dois têm uma mentalidade de construção, eles estão abertos a se construir. E não um querendo dominar o outro para ser como o outro é. Não. Cada um na sua individualidade está se construindo, onde vamos ter uma terceira unidade, uma forma de viver terceira, né? Onde se entende as diferenças, mas se tem o mesmo propósito, que é o crescimento, né? Que é o melhoramento, que é cada um na sua esfera, é um reinado, né? É uma dominação, é um papel, né? O papel da mulher, o papel do homem, a fortaleza de um, né? Como é que fala? A benevolência e o acolhimento do outro, né? E assim é uma família. Ser uma família é ser em prol dela, né? É na defesa dela, não contra, sabe? Porque aí, quando a gente vira esse olho, onde a gente não olha a nossa família como o centro e a base, e a gente olha fora, onde lá fora é que eu vou construir algo, aí sim a divisão acontece, porque eu tô o quê? Olhando fora, né? Eu não tô com foco em construir. E então o que que a gente percebe? Que uma família, que um amor, que um relacionamento, que vários relacionamentos, eles são construídos, né? Porque nós, quando nós encontramos uma pessoa, um amigo, qualquer pessoa que a gente tem ao longo de nossa vida, nós vamos construindo o relacionamento e isso vai virando uma raiz cada vez mais forte, né? Então, se nós não tivermos essa mentalidade de construção, né, com o cônjuge, com os filhos, né, com toda a família, a gente pouco consegue realmente uma base sólida, né? É criar um cenário, é criar um momento, tudo intencional, para que haja cada vez mais esse relacionamento. Em relação à família dos nossos pais, né, nós precisamos perceber que a partir do momento que nós construímos a nossa família, né, ou que nós criamos a nossa independência, nós já não temos mais. Nossos pais, na verdade, eles viram nossos parentes. Então, não é mais um núcleo familiar, né? Precisa haver essa desconexão, onde os nossos pais viram parentes. Por quê?
porque precisa criar na nossa mente uma independência, né? E precisa de chocar para que isso gere, né? Gere a maturidade, gere uma independência tanto dos nossos pais, né? E isso acontece que muitas vezes os nossos pais, eles trazem uma síndrome, né? Porque eles foram mal preparados, que a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? O fato deles terem nos treinados, né? Chega um momento que nós precisamos trilhar o nosso caminho, mas eles estão lá, monitorando, segurando, querendo ser ainda aquela proteção dos pais. E na verdade, nós precisamos ser independentes, né? Principalmente assim, o homem, quando ele já tem um relacionamento com uma mulher, ela precisa né, o núcleo familiar pede que o foco dele e dela também, não só dele, seja na família deles, né? Isso traz uma unidade entre eles. Mas quando ou o marido, ou a esposa, ou os dois estão focados nessa família, que é o pai e a mãe, então todas as decisões, ou a maior parte delas, estão focadas como prioridade eles. E isso é uma confusão, né? E a vida fica disfuncional quando isso acontece. É preciso que precisa, é por isso que precisa haver essa desconexão e os pais serem, né, parentes, onde eles têm a assistência, de vice-versa, né? Mas o relacionamento mesmo de núcleo familiar precisa ser da família que está sendo construída, né? O foco precisa ser ali, né? Então, esse é um outro ponto muito importante. E assim, falar de família é isso, né? Entender essa unidade, entender que nós podemos construir ela, né, de forma efetiva, né? E a concepção de entender que lá é a fortaleza, né? Que a família é a fortaleza. E realmente construir com foco nisso, sabe? Então, por exemplo, em relação a marido e mulher, né? Essa forma de lidar onde um precisa estar sempre se pondo, sabe? Se pondo em prol em querer provar alguma coisa para alguém. Ainda essa semana mesmo, não sei se eu devo falar, mas vamos lá. Ai, meu Deus, eu tava na casa dos meus pais. E aí, exatamente isso estava acontecendo, né? Onde o pai, né, meu pai, falando algumas coisas, minha mãe também. E aí, essa situação de você querer ter razão e o outro dizer que não é, e um querer provar o outro a verdade, meu Deus, que coisa sem fundamento. E o pior, falando da vida dos outros, só que o que é inconsciente na história não é estar falando da vida do outro, nem provar o que é verdade. O grande lance é o resultado. Porque isso, qual é o ganho ali naquele núcleo familiar? Qual é o objetivo? Quando a gente para olhar, não tem objetivo nenhum. E, inclusive, acaba trazendo um resultado que é o quê? Descontentamento, tristeza, sabe? Uma pessoa querendo provar a outra que sabe mais ou que tem razão. E aí, quando eu vi, eu atenta, né? Até entrei assim na história, fazendo perguntas, eu amo fazer perguntas, mas depois que eu saquei aonde estava chegando aquilo, eu para tudo, peraí. Qual é o objetivo disso?
O que é que eu estou ganhando com isso? E aí, cortou-se a história pelo meio do caminho. Entendeu? Eu disse, gente, o quanto que nós ficamos operando no automático, sem perceber que essas pequenas coisas que parecem inocentes estão criando situações emocionais fortes. E vou te dizer mais, não é besteira. Você entende? Não é besteira. Por quê? Porque quando nós lidamos com nossas emoções, nós estamos trazendo energias que estão ficando dentro de nós. Entende? Então, a gente precisa olhar para esses detalhes, né? No nosso dia a dia, como a gente está lidando com as pessoas que a gente ama. Na hora que a gente quer ter razão com nossos familiar, eu falo até do núcleo familiar, primeiro, a gente não está ganhando nada com isso, né? Querer provar para ter razão. E segundo, a gente está deixando de dar amor e está impedindo, às vezes, que a outra pessoa expresse a individualidade dela. E ao mesmo tempo que eu não permito que o outro se individualize para se expressar, ao mesmo tempo ele não permite que eu me individualize para me expressar. Então esse é o problema profundo das famílias hoje, né? Eu quero me expressar, aquela vontade de se expressar é tão grande que eu preciso dominar o outro e mostrar que eu sou melhor. Eu sou melhor, mas sabe qual é a sacada? Eu tô querendo me mostrar ser melhor pro meu marido, pra minha filha. As pessoas que eu amo, eu estou criando inimizade com eles. Tem noção? Isso se chama divisão, contenda, atrito. Isso nunca foi amor, nunca e nunca será. Entendeu? Existem formas muito mais doces e amáveis de se lidar com a situação do que eu provar que eu quero me, me pôr maior do que alguém. Quando a gente ouve a palavra, inclusive, o que acontece lá? Vocês farão obras maiores que a minha. Mas acho que não entra na cabeça isso. Porque eu já sou imagem e semelhança. A minha identidade é a imagem e semelhança. Eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já eu sou. Entende isso? Nós estamos aqui na Terra, desculpa, nós estamos aqui na Terra para emanar amor. Ponto. Entende? E se eu manifesto amor, eu vou receber amor. Se eu não estou recebendo amor, esse amor que eu estou jurando que eu estou dando, eu não estou dando. Deixa eu olhar o tempo, 19 minutos. Vou falar mais. E vou dizer mais. As pessoas são diferentes. Existe algo chamado que é a linguagem do amor. Vocês já ouviram falar? Pois é, a linguagem do amor se manifesta da seguinte forma. Existem pessoas que percebem o amor de forma diferente, a percepção. Tem pessoas que quando você consegue dar tempo de qualidade para ela, ou seja, atenção, ela se sente amada.
Já outras, que a gente chama tempo de qualidade, já existem outras que é o quê? Palavras de afirmação. Quando você fala palavras de afirmação pro outro, que você é isso, né? Aquela questão das palavras que reforçam e admiram e elevam o outro. Ela se sente amada. Já tem pessoas que é atos de serviço, ou seja, você serve ela fazendo coisas. Mulheres, né? Quando os homens, tem mulheres, né? Por exemplo, dos homens que eles vão lá, às vezes lavam um prato, né? Traz alguma coisa para ela, assim, faz alguma coisa por ela, algum serviço em casa, né? Resolve alguns problemas, ela se sente amada. E a mesma coisa o homem, né? É o homem e a mulher, tá? Já falei 3, né? São 5. Tem outros que é presente. Nossa, se ganhar presente, a pessoa se sente amada. Pode ser um alfinete, mas se for um presente que foi dado, um doce, ela se sente amada. É a representação, não é o presente em si, é o ato de presentear. Já tem pessoas que é o que? Toque. Quanto mais você toca nela, toque. Toque físico, abraço, não é só sexo não, tá, gente? Que às vezes não é só... E esses 5 linguagens do amor servem para qualquer tipo de relacionamento. Toca, abraço, carinho, ela se sente amada. Então, muitas vezes, existem problemas em relação a isso. Por quê? Porque eu quero me sentir amado pelo outro, mas o outro não sabe, não entende que eu me sinto amada com o tipo de qualidade que a pessoa vai me dar. Ou então, eu vou ficar me sentindo muito mais amada se a pessoa falar coisas para mim, reconhecer coisas que eu faço. Eu vou lá, faço coisas, por quê? Porque eu acho que o amor é fazer coisas e eu quero que o outro me reconheça. E o outro não reconhece isso porque a linguagem do amor dele é receber presente, ou a linguagem dele é tempo de qualidade. Então, olha o quanto é importante a gente saber a linguagem do amor uns dos outros, até a nossa também. Porque eu tenho a oportunidade de mostrar para o outro, dizer a ele que essa é a minha linguagem do amor. E aí, a gente com conhecimento, a gente consegue fazer as coisas de forma intencional. E não fica batendo cabeça, querendo que o outro adivinhe o que a gente gosta, sendo que nem ele às vezes, as preferências dele são outras e ele não consegue reconhecer as nossas, porque ele nem conhece a deles. Gente, isso salva vidas, viu? Salva relacionamento. Só em saber o que é a linguagem do amor, tá bom? Então, essa é a chave de hoje. Família e divisão. Muito cuidado, né, com essas divisões, com essas separações, com essa falta de paciência, com essa falta de entendimento, né, que nós crescemos em relacionamento, nós construímos ele, né, que o autoconhecimento faz com que tanto um como o outro entenda que nós estamos em construção, né, nós estamos nos conhecendo, né, e melhorando, né, tomando atitudes melhor, sendo um ser humano melhor. Então, se os dois, né, e a família, e as crianças, e os filhos, entenderem cada um qual é o seu papel, e que dentro da família, que é a fortaleza de unidade, não somente de união, onde cada um só quer saber da sua, né, do seu individualismo, pode um, né, complementar, não é complementar, mas conviver com o outro, né, com mais benevolência e paciência, e para a gente viver uma vida melhor, tá bom? Então, um beijo, um abraço, fique com Deus. Eu espero que tenha clareado um pouquinho aí a história. E até o próximo vídeo.